Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença da nossa querida irmã Margarete Emer Faim, fonoaudióloga e é uma trabalhadora emérita da nossa Casa Francisco de Assis. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o comportamento do homem moderno dos dias de hoje nos passos de Jesus. Margarete, gratidão pela presença, né? Muito obrigado por estar aqui conosco e vamos falar um pouquinho sobre como é que o homem está nos dias de hoje em relação à proposta crística. Eu é que agradeço, doutor, a oportunidade da gente falar um pouquinho disso, porque esses dias eu estava procurando saber um pouquinho mais a respeito da inteligência artificial, que eu domino quase nada, malemar, como se diria o caipira, um pouco do celular para a gente poder trabalhar. E eu estava pensando na maravilha da tecnologia que está hoje, do avanço que está e que pessoas como eu e entre outras que não sabem ainda aproveitar, mas a gente devagarzinho vai aprendendo nessa inteligência, nesse conhecimento que o homem hoje tem ao alcance e às vezes não consegue nem medir. E baseado nisso, eu fiquei pensando, como está o homem de verdade em relação a tanto progresso, a tanta coisa que foi tão rápida, a evolução da tecnologia foi uma coisa gritante. Eu creio que nos últimos 30, 40 anos nós acompanhamos isso, e de observar que outras até dentro desse período já se extinguiram de uma velocidade tremenda. E nós ficamos pensando no homem de hoje. O quanto é que ele avançou interiormente? E nós lembramos do passo que nós temos da lei do progresso, doutor? Do progresso do homem. E que nós sabemos que a espiritualidade nos ensina que o homem avança primeiro no intelectual, para que depois ele venha avançar nas características morais, havendo a necessidade sempre de um equilíbrio, até que um dia esta moral, e o intelectual consiga chegar num patamar. Seria aí nós estaríamos na qualidade de espíritos puros. Mas o que é que a gente observa na nossa sociedade? Nós buscamos, não só a nossa, mas do planeta todo, nós estamos procurando respostas para o que seja da ciência, é claro, na ciência. Porém, nós ainda estamos encontrando o homem muito entristecido. Nós estamos encontrando o homem com muitas dificuldades e não vem a ser por causa da tecnologia ou por causa das invenções, é claro que não, porque elas trazem um benefício para a sociedade incrível, mas na forma com que ele emprega tudo isso e em contradição com o vazio que muitas pessoas andam cultivando dentro de si. Há pouco tempo eu estava ouvindo aqui no Papo do Bem um bate-papo maravilhoso, se não me engano, foi com o Bonilho, o pai do César, em que ele falava a respeito da educação, da família, como é que esse processo está acontecendo. E aí eu lembrava que nas obras do Divaldo a gente ouve, ele fala bastante da mudança social que vinha o homem tendo, que saiu da família patriarcal e veio tendo as mudanças, e onde
O Divaldo cita muito o festival de rock nos Estados Unidos e a liberdade do homem dentro daqueles parâmetros que andou trazendo uma falsidade, eu entendo dessa forma, do que seria a conduta daquele homem que vinha avançando. Então, ele andou confundindo o que eu, na minha modéstia, eu quero dizer até, ele confundiu um pouco de liberdade com libertinagem, porque ele não dosou esse equilíbrio que precisava ter acontecido, né, doutor? E esse homem foi passando gerações, as gerações se sucederam e hoje nós encontramos um problema imenso de suicídios, um problema imenso de medicação, porque o homem, ele não está conseguindo se encontrar. E a gente costuma ver muitos ainda procurando aí fora a solução para os problemas, sejam no medicamento, sejam, que às vezes se faz muito necessário, né? Tamanho desequilíbrio que ele se encontra. Mas aí a gente pensa, meu Deus, é tão fácil. O Cristo já nos mostrou esse caminho há 2000 anos atrás, doutor. De toda a nossa essência. Onde é que a gente ia encontrar esse homem? Dentro de nós mesmos. Descobrindo a nós mesmos. O que é que nós temos dentro de nós? Meu Deus, nós temos Deus. Nós temos a centelha divina. Ele disse, Jesus nos disse, que nós éramos deuses e que dentro de nós temos o maior tesouro. E a gente, o homem de hoje, perdido que está ainda, procurando encontrar fora, no próprio mundo, a solução que está dentro dele mesmo. E das lições que o Mestre nos ensinou. A maior delas, a lei de amor. A maior delas, como disse aqui o Bonilha, que eu falo, a nossa solução está na nossa família. O problema do mundo, o problema da sociedade está na nossa conduta, que começa dentro de casa, o nosso treinamento, né? A nossa afinação, mesmo que as pessoas que estão dentro de casa, todos nós sabemos, a dificuldade, às vezes, de afinização que nós temos entre nós, né? Entre os casais, entre os filhos. Mas se nós empregarmos aquilo que o Mestre nos ensinou com tanta propriedade e há tanto tempo atrás, sobre os valores e sobre aquele que eu acho hoje, nessa altura que eu encontro na minha vida, mas que eu vejo que é um caminho que eu sempre busquei. Por isso que é o amor do próximo, a empatia com o próximo. E aí, quando a gente passa no trabalho do próximo, né, doutor? E eu tenho, assim, muita alegria, muita gratidão de ter essa casa de Francisco de Assis para a gente poder trabalhar, tá? E se ela não houvesse, a gente sabe que estaria em outro canto, mas ela está aqui. E quando a gente fala na quantidade de departamento que a gente tem, a gente está fazendo benefício para o nosso irmão, mas o mais beneficiado é a gente. Eu sinto uma alegria. Eu falo, meu Deus, eu assim, quando eu posso e me é permitido, como hoje a gente tem o agradecimento de estar aqui e falar, não fica procurando não é lá longe, não é aí fora.
não é no livro, não tem receita neste livro. Tem receita em Jesus. Ali está. Como a gente vai fazer? A receita que eu falo, os ingredientes todos estão lá. Mas nós vamos encontrar o caminho daquela receita, pouco a pouco, com todos os ingredientes que Ele nos dá. Pouquinha coisa Ele fala, ó, ama a Deus e ama teu próximo. Dois ingredientes, doutor, eu costumo falar. Essa receita é para eu pegar esses ingredientes e aí eu fazer, né? Margarete, realmente você está coberta de razão. O grande problema é a gente entender que existe o meio exterior, né? Que atrapalha a criatura na sua profunda ignorância. Porque o grande problema nosso chama-se ignorância. Haja vista a colocação de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos fará livres, né? Logicamente que a verdade foi trazida por ele, que é a lei de amor. Mas quando ele diz que o semeador, está em Marcos 4:3, quando ele diz assim, o semeador saiu a semear, né? Trouxe a semente, que é a palavra do Cristo, né? Ele é o próprio semeador. Parte daquela semente caiu numa estrada, as aves comeram, né? A outra parte caiu no meio dos pedregulhos, que a terra era pouca, nasceu, mas logo morreu crestadas pelo sol. E a terceira parte foi para o espinheiro, que então foi amordaçada a semente, a planta, e não vicejou. E a quarta, que deu 30, 60 e 100 por 1. Quer dizer, eu acho que essa parábola, depois até os discípulos tiveram dificuldade, depois que ele dispersou o pessoal, Senhor, mas o que o Senhor quis dizer com isso? E Jesus foi explicar para eles que a primeira semeadura da palavra, ela encontra dificuldade no envolvimento das trevas, porque o homem ele está muito afinizado ainda com as trevas, infelizmente. E as trevas têm uma força muito grande sobre a gente. Lógico que tem a força, mas não significa que ela não possa ser suplantada. É questão de sintonia. Às vezes a pessoa está tão voltada para a maledicência, para a maldade, para o ego, para apenas o que diz respeito à sua própria vida, esquece desse outro lado. E essa sintonia atrapalha muito. Por isso que Jesus diz, vigiai e orai para não cair em tentação. A outra parte da semente, ela veio e caiu nos pedregulhos. Nasceu, mas morreu logo em seguida. São as críticas que a gente recebe. Quer dizer, quando você fala assim, eu fui para o centro, abracei, mas tenho certeza que algumas pessoas dizem, mas o que você está fazendo lá? Perdendo teu tempo. Por que você não dedica mais no seu consultório? A gente ouve muito. Você precisa mais de lazer. Mais de lazer. Você só pensa em fazer o bem, está lá no centro, leva a tua cama logo para lá. Quer dizer, isso às vezes faz com que a pessoa mude de ideia. Não, então você tem razão, eu vou deixar de ir lá e coisa e tal. A terceira parte, que cai sobre os espinheiros, né? E que ali é amordaçada a semente pelos espinheiros, vem por conta exatamente das nossas obrigações diárias, que a gente pensa que é trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas e ficar rico e passear, e a gente acaba voltando para esse outro lado. A grande maioria, Margarete, está só pensando em ganhar dinheiro e curtir a vida. Por isso que Jesus disse, olha, você vai ganhar a vida, mas quem ganha a vida, perdê-la. Ou seja, quem se volta para a materialidade deixa de buscar a essência da vida espiritual. Sobrou o quê? Uma parte da semente que caiu em terra boa, que é aquela Margarete que disse, não, eu tenho que seguir Jesus. Doutor Aguinaldo, né? A gente tem que continuar. Então continuar. Agora você está procurando melhorar o produto, né? 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Então, quer dizer, isso é o que você está praticando. Então, esse homem de hoje,
ele tem que começar a vencer as suas próprias latências, suas próprias indiferenças à proposta crística, porque o mundo aí fora fala contra. Nós estamos no século XXI, tem guerra. Nós estamos no século XXI, tem fome. Nós estamos no século XXI, o mundo está acabando com a nossa ecologia. Haja visto o calorzinho, né? Que a perspectiva é de ir para 47 graus em pouco tempo. Quem que vai suportar um calor de 47? Quer dizer, então o homem está só buscando a tecnologia para facilitar a vida no aspecto da materialidade. Mas esse lado do respeito, do entendimento das coisas divinas, está tão distante ainda. E vai demorar bastante para esse homem acordar. Porque a esperança é que esse mundo, né, o planeta Terra, se transforme. Mas que jeito? Só vai transformar se você transformar, eu transformar, os demais transformarem, e aí nós vamos mudar o mundo. De outra forma, nós vamos ficar aqui capengando, sofrendo as consequências de uma tecnologia sem Deus. Sem Deus. Porque isso aí é muito grave. Sim. E aí a gente consegue realmente perceber, doutor, a mudança quando o homem decide que ele tem que enfrentar esse entravamento material que nós temos, que é tudo isso que o senhor mencionou, esse entrave que faz com que a gente diga não para as coisas do mundo que estão excessivas, de fato. E assim, eu fico, talvez seja o despertamento para mim, mas assim, eu fico na luta, torcendo assim, que as pessoas despertem, porque o que acontece quando a gente começa a observar é uma repetição sucessiva, que é o que o senhor disse. A pessoa levanta, vai trabalhar, ganhar dinheiro desmedido, uma viagem, uma festa. E eu falo, e há pessoas que vivem. Muito pelo contrário, nós não estamos falando que não deva existir. Não é isso. Não, é de forma alguma. Tá? Nós temos que ter o nosso momento de lazer, o nosso momento de descanso, mas tudo muito bem refletido. Eu acho que a gente teve uma pandemia toda para que a gente pudesse refletir nessas condutas. E desenvolver principalmente a solidariedade. Mas não é o que está acontecendo, né? Lógico, está acontecendo. Eu acho que a pandemia trouxe realmente esse espírito de solidariedade e até muitas entidades, muitas ONGs estão fazendo trabalhos lindíssimos, maravilhosos, com refugiados, com crianças com câncer, crianças com deficiência, ou mesmo adultos com deficiência. Tem muita gente trabalhando nesse sentido. Mas a gente vê que quando se esperava que fosse um boom, né? Todo mundo entendesse as nações, que somente com a solidariedade nós vamos criar um clima feliz, estão jogando bomba um no outro, esperando apertar um botãozinho para deflagrar uma guerra atômica. Não dá, né? O que eles realmente acabariam com o planeta da forma com que a gente vem acabando pouco a pouco. Pouco a pouco. Né? Na verdade, seria essa situação. E a gente realmente fica muito entristecido, porque a gente consegue observar quando a gente trabalha, e que é o que o senhor diz, é um fato. A gente vai realmente para a Casa Espírita, que é um local, como poderia ser diversas entidades que trabalham, e a gente sabe, no bem, em todas as religiões, né? E ONGs e entidades que trabalham no bem. E como é difícil você se manter, você precisa realmente ter uma disciplina, né? Que determinação, né? Determinação. Porque o mundo te chama o tempo todo para deixar do seu compromisso. Um compromisso assumido é um compromisso assumido, não é? E essa mudança, doutor, a gente vê que se faz assim, urgente, porque o próprio mundo e este homem sofre. A gente vê que há uma parcela da sociedade, sim, que simplesmente
não observa, não consegue imaginar o afastamento que eles estão de Deus e das coisas de Deus, porque não pensam. Olha, no livro que nós temos estudado aqui com o Navarro, nós entendemos que o Emmanuel enfatizou com um caso grave essas pessoas que podem fazer tudo e não fazem nada. Então, quantas vezes a gente percebe que as pessoas vêm bem aquinhoadas, intelectivamente, financeiramente, que poderiam fazer tantas coisas e não fazem. E o Emmanuel coloca como um caso grave isso, porque se você tem os seus talentos, tem que ser usados, senão eles serão retirados. E nós só vamos dar mostras incontestes de supremacia, de bom uso desses talentos, seguindo os postulados crísticos. Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Quem me seguir jamais andará em trevas. Então Jesus centralizou universalmente, não depende de religião, nem de credo, nem de filosofia. Mesmo porque Jesus não deixou nenhuma religião. Ele é a religião que religa o homem a Deus. Eu sou o caminho. Então, quer dizer, então nós teríamos que esquecer esse fanatismo, esse dogmatismo, né? Esses rótulos. Ah, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico. Para! Eu sou crístico. Eu vou procurar fazer o que ele recomendou. Porque dentro das próprias religiões você vê quantas pessoas fazendo absurdidades como representantes da religião, usando de uma facilidade para tirar proveito. Isso é muito complicado. Então, pelo menos quem já entendeu um pouquinho dessa proposta de Jesus, vai ficar mais atento para não se tornar um caso grave, né? Porque a espiritualidade, e Jesus também, tem essa preocupação de nos conduzir. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso condutor. Agora, ele não vai carregar no colo, né? Ele não consegue pegar toda a humanidade, botar no braço e levar, não. Ele vai dizer, Margarete, vou lhe dar uma sugestão. Faça assim. Porque Jesus, hora nenhuma, ele disse, olha, eu acho, eu penso, você deve. Não, Jesus foi enfático. Margarete, faça assim. E ao fazê-lo, logicamente, nós vamos nos libertando das mazelas da nossa alma. Porque tem muita gente que acha que vai chegar aqui na Terra, vai curtir tudo que tiver direito e vai voltar para o céu. Olha, não é bem assim, não é? Além do que nós sabemos, não é? E muita gente pensa que, só isso aqui e acabou. Não acabou, né, doutor? A vida continua, não é? E quando a gente pensa do envolvimento de Cristo e do conhecimento que a gente tem que ter de nós mesmos, né? Como Sócrates disse, o homem precisa se conhecer primeiro, saber o caminho que ele está, o que eu estou fazendo da minha vida, porque às vezes a gente fica pensando uma pessoa mais jovem, média idade, mais velho, o que eu fiz até agora? Onde é que eu estou? Estamos aqui? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar em favor de nós mesmos, porque trabalhando em favor do próximo é para nós mesmos, mas primeiro nós mesmos. Vamos procurar melhorar, vamos encontrar um caminho. Doutor, nós tivemos esses dias que teve o acampamento da juventude, da mocidade. Eu vivi uma das coisas mais belas da minha vida. Vendo aqueles jovens se encontrando e encontrando-se através Caminhos. Do Cristo. Do Cristo. Da palavra do Cristo. Eu fiquei lá os 3 dias com eles, né? E eu vi do primeiro momento, do impacto, quando lhes foi recolhido o celular, até o momento que eles fizeram a última oração, um encontro. Um espetáculo. Mas, Margarete, tudo bem. Espetáculo. Fala para mim, mas
quantos encontros como esse? Muito poucos, né, Margarete? Deveria fazer mais, porque o jovem, em conduta espírita, André Luiz faz questão de falar aos jovens, chamando a atenção para que eles se foquem um objetivo essencial maior. Porque o jovem, a Melanie Klein, que é uma psicanalista, ela fala que o jovem, na adolescência, trafega nas raias da loucura, né? Então, o jovem, ele, se não for bem orientado desde pequeno, bem conduzido, ele acaba trafegando nas raias da loucura. Então, é muito importante que esses jovens tenham uma diretriz. E essas diretrizes que eu entenda são duas. Educação dentro de casa, com pai e mãe vivenciando, mostrando com exemplo, e levando para uma casa religiosa, qual seja, para conhecer a proposta de Jesus e ele trilhar nesse caminho, porque senão vai buscar as facilidades do mundo, porta larga, que estão aí, que são as drogas, que são o sexo sem responsabilidade, que é o não fazer nada, que é o curtir a vida e assim por diante. Chega lá na frente, as maiores absurdidades a gente faz na adolescência, na fase de jovem, que poderiam ser evitadas com uma boa orientação, o que está faltando. Margarete, eu queria agradecer você, o tempo nos cobra, nós podemos estar conversando aqui o dia inteiro. Ficaremos. Né? Que delícia ouvir você. Mas nós temos que encerrar o nosso programa e eu queria deixar um grande abraço a todos vocês, convidando para participarem conosco na semana que vem de um novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. Margarete, gratidão. Muito obrigada e até a próxima, onde nós podemos discutir sempre e curtam esse programa que ele é de iluminação para nós toda semana. Muito obrigada, muita gratidão, doutor.